Livro Soberania de Deus, uma mensagem profética para a igreja contemporânea. O Apocalipse na ordem cronológica. Ouvinte da Palavra de Deus, que a paz do Senhor Jesus seja contigo. A mensagem de hoje é o sistema nicolaíta. Ainda que tenha se revertido o problema da falta de amor na cidade de Éfeso, no que se diz respeito à Igreja Universal, o esfriamento foi aumentando cada vez mais até que se oficializasse a estatização da Igreja pelo Império Romano. Na verdade, não podemos afirmar que a apostasia tenha iniciado exatamente na criação da Igreja Romana. A instituição de um papado e sua complexa hierarquia foi apenas a materialização de um estado de morte e distanciamento de Deus que já era a realidade da maioria dos irmãos há muito tempo. A Igreja Romana se tornou tão forte e poderosa que permanece até os dias de hoje. Durante 1000 anos, somente o povo liderado pelo Papa predominava o cristianismo. Porém, após o século XV, aconteceu a reforma protestante, que foi programada para resolver problemas de corrupção interna, mas que acabou dividindo a igreja em várias organizações distintas. Antes de buscar uma doutrina maravilhosa, tudo o que eles precisavam fazer era dar as mãos e orarem juntos diante de um momento decisivo tão importante. Porque esta restauração não se desenvolveu dando prioridade ao corpo de Cristo como um todo. Ela se processou de forma isolada, o que inevitavelmente deu origem a uma variedade de linhas teológicas. A partir do momento que assumimos um governo próprio, também necessitamos de uma doutrina de fabricação própria para preservar a identidade do nosso grupo. Uma reforma é diferente de restauração. Enquanto o reformador prioriza a condição exterior da igreja, o restaurador se humilha na presença de Deus e busca a sua vontade. Sendo a igreja a expressão e o testemunho de Deus, não podemos construir uma igreja, ainda que ela seja a mais bíblica possível. Não há como produzir uma réplica da igreja do primeiro século, porque os irmãos daquele tempo não inventaram uma maravilhosa religião. O que eles expressaram foi o resultado do trabalhar de Deus em suas vidas. A igreja jamais poderia ser meramente reformada. O que ela precisava era de uma completa restauração. 7 espíritos para 7 igrejas significa um espírito para uma igreja. Portanto, uma reforma humana produziu uma igreja sob o governo humano que é pobre e independente de Cristo, a testemunha fiel e verdadeira. A plantação de mostarda é composta de plantas cujas raízes são superficiais e suas folhas produzem suprimento de fácil acesso aos homens. Mas ao associar-se com a igreja, Satanás a tornou numa grande árvore que tem suas raízes profundas na terra. A Bíblia diz que somos peregrinos neste planeta, mas a partir do 6º século surgiu uma organização religiosa que serviu de asilo para acolher coisas malignas. A palavra profética do Senhor diz que ela se tornou abrigo de demônios, tipificados pelas aves do céu. Cristo, como a genuína semente, produziu a igreja, que é tipificada pela lavoura de Deus.
Mas houve um tempo em que os servos dormiram, e este sono espiritual levou a igreja a associar-se ao mundo secular. Então, neste período, o inimigo semeou o joio no meio do trigo. Após a instituição da igreja oficial do Império Romano, muitas pessoas aderiram ao cristianismo não por meio do novo nascimento, e sim por conveniência. Então, com esta mistura de pessoas salvas com as pessoas do mundo, a edificação se tornou muito difícil ou até mesmo impossível. Uma mulher colocou fermento em 3 medidas de farinha e ela mesma se declara profetiza. A estrutura da igreja romana não era a mesma estabelecida por Cristo. Nesse tempo formou uma complexa hierarquia segundo o entendimento humano. Jesus profetizou sobre isto em Apocalipse, quando citou acerca das obras e doutrina dos nicolaítas. Então, a partir do momento que a igreja foi organizada segundo o modelo romano, ela passou a ter também uma doutrina de fabricação própria. Os ensinamentos referentes a Cristo foram misturados com doutrinas pagãs e festas próprias das idolatrias da Grécia ganharam um banho de cristianismo e passaram a ser praticadas dentro da igreja, adotando-se outros nomes. Ainda em nossos dias se dá muita ênfase a uma festa pagã comemorada no mundo inteiro chamada Natal. E é interessante notar que todos os teólogos sabem que a sua origem era uma devoção ao Deus Sol, e para justificar a sua prática no cristianismo, usam o mesmo argumento romano da época em que foi criado. Deus odeia as obras dos nicolaítas, porque elas referem-se a uma hierarquia entre os irmãos, onde uns se posicionam para governar sobre os outros. A palavra nicolaíta equivale à palavra grega Nikolaitai, cuja raiz é Nikolaos, composta de 2 palavras, Nico e Laos. Nico significa sujeita ou estar acima dos outros, e Laos significa povo comum, povo secular ou leigos. Portanto, o significado de Nikolaos é sujeitar o povo comum ou ascender sobre os leigos. Segundo o propósito original de Deus, Israel seria uma nação sacerdotal, mas por causa do pecado cometido no deserto, a adoração a um bezerro de ouro, somente a tribo de Levi coube o sacerdócio. Mas em Cristo, aleluia, esse sacerdócio universal foi restaurado, e hoje cada filho de Deus é um sacerdote. De acordo com o padrão bíblico original, uma reunião da igreja deve ter a participação de todos os presentes. Mas no sistema nicolaíta, um irmão fala o tempo todo e os outros apenas ouvem. O balaonismo é uma influência do mundo que altera a sã doutrina. Muitos pensam que se a palavra for apresentada pura, os ouvintes encontrarão dificuldade de recebê-la. Por isso acrescentam-se a ela um pouco de fermento aparentemente inofensivo para torná-la macia. Se para falar da salvação, além de pregar o Cristo crucificado, acrescenta-se rosas, sal grosso, lenço, toalhinha, copo com água, pão consagrado e uma infinidade de coisas usada como estratégia de marketing para atrair as pessoas, isto é a prática do balaonismo. No início de uma carta à igreja, Paulo declara a sua alegria pela fé que aqueles irmãos tinham no Senhor Jesus e no amor deles para com todos os santos. Quanto a este fato, alguns irmãos são muito radicais
e afirmam sempre a respeito do amor ao Senhor e nunca mencionam sobre o amor fraterno. Eu até hoje tenho dado mais ênfase ao amor entre a Irmandade. Mas considerando a nossa falta de submissão a Cristo, é óbvio que não se trata apenas de uma questão de governo. A igreja perdeu sim o seu primeiro amor, ou seja, o seu melhor amor a Cristo. Contudo, é apenas teórico, uma declaração de amor ao Senhor que não reflita diretamente no relacionamento com a Irmandade. Porque quando eu amo uma pessoa, isto muda os meus valores e eu também passo a gostar daquilo que é próprio desta pessoa. Enfim, o meu prazer passa a ser o de agradá-la. E neste caso, o amor o que pensa o Senhor, o que agrada o Senhor. O que foi que o Senhor falou sobre ele? Para o meu amado Jesus, o amor é um mandamento prioritário. Então, o meu primeiro amor ao Senhor é amar o meu irmão. Embora sabemos que nada vai mudar em termos de corpo, a solução para a igreja seria muito simples. O seu fundamento e regra prática está registrada em Mateus 22, do 37 ao 40. O amor a Deus e aos irmãos. Quando o nosso Senhor estava para ir à cruz, Ele não apenas nos ensinou uma grande lição, lavando os pés dos discípulos, como também falou: novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Se alguém não ama o irmão e diz que ama a Deus, é um mentiroso. O amor é o mandamento antigo e ao mesmo tempo é um novo mandamento. Ele é antigo porque foi dado desde o princípio. E é um mandamento, e é um novo mandamento, porque ele está sempre fresco, não envelhece e, portanto, não precisa ser mudado ou substituído por outro. O que entendemos quando Jesus nos aconselha a comprar dele o ouro refinado para que nos tornemos ricos e não vivamos mais nesse estado de miséria? O ouro fala da natureza de Deus. Então precisamos da vida de Deus e certamente a vida de Deus e certamente a nossa verdadeira comunhão com Ele produzirá esta vida em nós e em consequência disto começamos a compartilhar a sua vontade e profetizar os seus propósitos. E quando nos envolvemos com a sua justiça e começamos a ver as coisas como Ele vê, entendemos que a falta de amor é um grande pecado. Porque da parte do homem podemos ouvir outras coisas, mas o que da parte dele ouvimos desde o princípio é que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então concluímos que andar com vestes brancas, comprar dele ouro refinado e estar com a visão clara diante dos seus propósitos se referem ao nosso relacionamento com Ele. Isto é real quando aquilo que é verdadeiro nele também é verdadeiro em nós. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Se isto acontece, as trevas, ignorância ou falta de visão dão lugar à verdadeira luz. Porque aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas
lhe cegaram os olhos. Muitos profetas dizem só o que os irmãos querem ouvir. Mas ainda que seja amargo falar, a luz a que me referi acima não me permite dizer outra coisa a não ser esta verdade. Somos grandes hipócritas e amamos segundo a nossa conveniência. São poucos os que perguntam a Deus o que Ele quer de nós. Diante de todos os argumentos que nos estão expostos pela palavra, o simples fato de sermos igrejas independentes, com doutrina própria, governo próprio, identidade definida e consagrada pela tradição do nosso orgulho, prova a nossa falta de amor a Cristo e aos irmãos. Enquanto levantamos bandeiras e às vezes nos mordemos uns aos outros, dizemos que estamos no melhor momento da igreja e nem nos importamos com o fato de vivermos como estrangeiros que não falam a mesma língua. Para nós tudo estará bem por longos séculos, desde que ninguém toque em nossas doutrinas. Se nada que aconteça contribuirá para deixarmos de ser independentes uns dos outros, podemos até ostentar muita glória e afirmar que estamos biblicamente corretos. Mas toda a nossa obra apenas provará que não amamos o Senhor e os irmãos o suficiente para mudar os rumos da nossa caminhada. O maior problema da igreja não são os irmãos fracos, os improdutivos ou aqueles que se envolvem em problemas de moral ou qualquer tipo de escândalo. Somos um grupo de pessoas heterogêneas que precisam de cuidado e orientação e manifestação de amor. Se fôssemos um corpo de pessoas prontas e perfeitas, Deus não precisaria ter a igreja. Do ponto de vista de Deus, cada um de nós precisa estar envolvido socialmente para que, mediante esta santa interação, possamos crescer e avançar no caminho do aperfeiçoamento. O grande problema da igreja é não saber o que é a igreja, ou melhor, não ter um claro entendimento acerca da visão que o Senhor estabeleceu. Todos os problemas menores já estão previstos em nosso processo de crescimento, pois somos aquilo que Cristo produziu em nós. Jesus é o Senhor.